Estamos começando mais um podcast Propósito. Esse aqui é o episódio número 36, é isso? Com a doutora Georgia Varkin. Falei certo? Fala certo. Então tá bom. Que bom. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que interessa a maioria das pessoas, porque a grande maioria delas um dia pretende se casar, entrar num relacionamento amoroso, e para isso a gente precisa ter uma boa orientação profissional, né? E também aprender a se posicionar, né? Outras profissionais que querem aprender com alguém que já chegou lá. Então quero agradecer demais aqui a presença da doutora Georgia, que esse podcast nasceu com o intuito de se conectar e trazer voz para os nossos alunos da Mentoria Imperium, outros players do mercado e pessoas que são referência na sua área. Então a gente sempre traz para fortalecer o nosso propósito. Essa é a ideia que o podcast nasceu já um ano e pouquinho atrás. A gente estava aqui revendo agora os episódios, então 36, esse é o 36º episódio. Então obrigado por aceitar, por estar aqui com a gente, por trazer conhecimento que eu tenho certeza que vai ser bem profundo. Eu que agradeço, Edu. É um prazer estar aqui, um prazer ter recebido esse convite. Eu adoro falar sobre o que eu faço. Isso não é mistério para ninguém. Então, é sempre uma ótima oportunidade da gente levar conhecimento, falar de propósito, porque eu acho que também faz parte do meu propósito, esse assunto que eu trabalho, e expandir isso para o maior número de pessoas possível. Que bom, bem feliz. E acabou de chegar da Europa, então ela tá com esse ar, né? Um ar europeu, descansado. Muito bom, né? Tomou café bom lá? O que tu... Nossa, só tomei café bom. Andei por um país seguro, sem medo de andar na rua, sem muvuca. Aquela delícia totalmente diferente do Brasil. É bom. Esse ano eu vou pra Europa também. Ai, que maravilha. Faz tempo que eu não vou, mas, né, já vou casado, olha o assunto, né? Já vou agora casado com novo status. Novo estado civil. Novo estado civil, muito bom. Então, vamos começar do começo? O que te levou a escolher a advocacia, né? E depois se especializar em planejamento matrimonial? Por que esse ponto específico? A advocacia em si, porque eu sempre tive aquela vontade de ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito de estender a mão, muito de abrir espaço. E por que não levar isso para uma parte de proteção jurídica? Por isso a escolha do curso. Agora, o planejamento matrimonial é aqui, ó, do coração. Porque depois de muito tempo, mais de 15 anos atuando exclusivamente no judiciário, eu vi como é difícil a gente terceirizar a solução de problemas. Então, em vez de resolver o problema, por que não prevenir o problema? E o fato básico da vida do ser humano é que todo mundo nasce, cresce, casa, junta patrimônio e morre. E nesse casa, junta patrimônio é onde eu entro. Todo mundo vai ou tem desejo de ter um parceiro, uma parceira de vida. Eu acho que faz parte do ciclo do ser humano. Então, abrir espaço para alinhamentos e relações mais seguras, porque nem sempre vai dar certo. Sim, a vida inteira. Exato. Aliás, eu costumo dizer, o casamento, o relacionamento, ele foi feito para acabar. Ou ele acaba numa separação, ou ele acaba no falecimento de um dos dois parceiros da relação. Perfeito. Então, isso tudo faz com que a gente busque uma orientação ou haja uma necessidade de consciência de uma orientação para que esses alinhamentos sejam cada vez mais seguros, claros, transparentes, que possibilite esses relacionamentos mais longevos e duradouros. Gostei do que tu falou, mas eu queria saber quando que teve esse despertar, essa virada para falar, agora eu vou... Tá, tu falou que tocou no teu coração, mas quando que tu falou assim, tá, agora eu vou entrar nesse lugar sobre planejamento matrimonial? Eu finalizei um divórcio muito complicado. E quando eu finalizei, eu sentei com o cliente e falei, olha só, isso poderia ter sido evitado. Isso tudo poderia ter sido diferente. Quando a gente faz um planejamento, a gente tem condições de deixar tudo muito claro como é que aquilo vai se desenrolar no futuro. E ele me disse, então, na próxima vez que eu me relacionar, eu vou te buscar pra gente exatamente alinhar tudo isso. Eu falei, olha, tem um nicho de mercado aqui que hoje está em ampla expansão. A gente costuma dizer que ainda é um oceano azul, né? Sim, um termo de marketing, sim. né? É um oceano azul dentro do direito de família. É o futuro do direito, onde a gente procura prevenir ao invés de apagar incêndio.
Porque as pessoas estão acostumadas a procurar advogado quando a casa já tá pegando fogo. Exato, quando já deu o problema. E essa é uma cultura, não sei se na maior parte do planeta Terra ou não, mas no Brasil é comum. Muito. A gente esperar um problema acontecer, um incêndio, aí depois que tem uma lei sobre incêndio, ou um balão, e depois que vai ter uma regulamentação sobre o balão, Exato. ou eu me divorcio e depois eu ver, tá, e aí como é que as coisas ficaram, e a minha empresa tem uma sociedade, aí o sócio sai, depois eu vejo como aconteceu, a gente olha para depois, Exato. né? Eu acredito que é muito cultural Muito. no Brasil isso acontecer, mas com a evolução natural das coisas, das pessoas, da cultura em si, a gente começa a olhar isso de uma maneira mais preventiva. Uhum. Então... E mais racional e até. mais racional. Porque eu acho que o relacionamento, a maioria das pessoas encara do ponto de vista romântico, da fantasia, das lentes cor-de-rosa, como eu gosto de dizer. Mas é um contrato, gente. É um contrato, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir de que existem requisitos, existem questões que são tratadas ali como um contrato. Sim. Então, quando a gente está falando de um contrato, a gente está falando de racional, de transparente, de objetivo e de direto. E por que não olhar para um relacionamento dessa maneira? Quando a gente monta uma empresa com um sócio, eu costumo muito usar esse exemplo. A gente monta uma empresa com um sócio, existe o ânimos de montar a empresa, o ânimos de sociedade. Aqui no casamento é o ânimos marital. É o ânimo, é a vontade de constituir um relacionamento. Sim. Que precisa de regras. Tudo que não tem regra... E algumas das regras não estão no contrato, mas umas regras precisam estar no contrato. Exato. Por exemplo, tô pensando aqui, tá? O casal se une. Eles precisam entender se eles desejam ter filhos ou não. Uhum. É uma das primeiras perguntas. É uma das primeiras perguntas. Uhum. E desejo ter filho? Desejo, eu não desejo. Então a gente não pode continuar junto. Inclusive, casais que não conversam sobre isso se separam por causa disso. Isso é um ponto muito interessante. O quanto que a empresa pode atrapalhar no nosso negócio. Não. A prioridade, sim, a gente vai trabalhar bastante, tá tudo bem. Não. Ontem eu escutei um amigo meu no evento falando, olha, quando eu trabalho mais, a minha mulher não aceita e a gente estabelece uma briga gigante lá em casa. Acontece uma briga gigante. Falta de alinhamento? Falta de alinhamento. Porque, olha, se a gente deseja crescer, deseja ter mais liberdade financeira, eu preciso e desejo ter mais momentos na minha empresa para que ela cresça e a gente vai se beneficiar com isso. É claro que tem que ter um equilíbrio, entender quando sim, quando não. Mas tem outras coisas que precisam estar no contrato. Aí eu queria entender o que é exatamente um planejamento matrimonial, né? O que seria esse contrato, esse passo, esse momento ao qual eu talvez procure, então, um advogado especialista para tornar isso algo concreto, algo real, algo claro sobre as partes, né? O contrato, quando um casamento ou uma união estável acontece, ele já existe, mesmo que seja de maneira não verbalizada. A lei estabelece pontos interessantes que, mesmo que o casal não escolha, a lei impõe, por exemplo, o regime de bens. Se não há uma escolha do regime de bens, todo mundo acaba caindo, o que hoje é o nosso regime, a gente chama de regime supletivo, que é o que a lei impõe na falta de escolha, que é a comunhão parcial de bens. Na minha opinião, a comunhão parcial de bens é o regime que mais traz dor de cabeça na hora de uma eventual separação. Então, quando a gente estabelece um planejamento matrimonial, a gente parte primeiro do ponto de vista econômico, financeiro e de regras e condutas do relacionamento. O regime de bens é o ponto inicial. Vai ser comunhão parcial de bens, vai ser comunhão universal, vai ser separação de bens. A regra é o casal que escolhe. Só que tem que ficar documentado isso. Mas além dessa questão econômica e financeira, que diz mais respeito a patrimônio e regras econômicas e financeiras do casamento, existem outras regras, como, por exemplo, filhos. Esses filhos, eles vão ser criados em que religião? Esses filhos, eles vão ter uma prioridade de estudo em escola pública ou particular? Isso vai pro contrato? Tudo isso a gente consegue botar em contrato. Inclusive a maneira como eles vão crescer. Eles vão crescer na falta do pai ou de uma mãe. Vai ter alguém que vai substituir? Há uma ausência, um falecimento.
a gente consegue já colocar uma pessoa substituindo. Uma tutoria, né? Uhum. Uma guarda daquela criança dividido com o cônjuge remanescente, o cônjuge sobrevivente. Então, a gente pode fazer tanta coisa. O futebol, toda semana, dá para estar em contrato. O tempo que vai passar na empresa, dá para botar em contrato. Inclusive, tem um caso muito interessante. Tô aqui meio chocado. O Mark Zuckerberg. No pacto antinupcial dele, existe um limite de horas em que ele pode permanecer na empresa e o limite mínimo de horas que ele tem que estar com a família. A esposa dele exigiu isso. Pelo menos X horas por semana em família, fora do ambiente da empresa, fora da ligação com a empresa, para dedicação exclusiva familiar. Então, tudo isso pode ser colocado no pacto. Não sendo contra a lei, tudo pode. A gente pode colocar o que é traição para cada um, a gente pode colocar se existe alguma multa, algum tipo de indenização, caso algum daqueles acordos seja quebrado. A gente pode colocar como é que vai funcionar a rotina doméstica do casal, quem vai pagar o quê, quem vai ser responsável pelo quê, quem vai cuidar das crianças. Se uma das partes, um dos dois do casal, vai abrir mão da carreira para cuidar dos filhos, ou se vai abrir mão da carreira para acompanhar o companheiro ou companheira em algum outro tipo de empreendimento fora do país, por exemplo. Então, tá abandonando raízes, tá abandonando família, tá abandonando o trabalho. Isso pode, lá na frente, gerar uma compensação estabelecida agora. Por exemplo, casal, ele recebe uma proposta de trabalho na Alemanha. Ela abre mão da vida dela, da família, dos amigos, do trabalho, quando não pode ser executado de maneira remota, e vai junto com ele. Mas e se durante esse período o casamento acaba? Ela deixou um gap, um espaço muito grande no currículo dela. Deixou. Tudo isso pode ter uma indenização já combinada antes. Porque o melhor é a gente combinar esse tipo de coisa no momento de amor do casal e não no momento de dor. Mas eu fico pensando assim, né? Tô pensando um monte de coisa aqui. Eu e o Mike aqui, ó. Tô pensando aqui muitas coisas. Cara, realmente ficou muito mais profundo do que boa parte das pessoas pensam sobre a união. Isso serve para todo casal ou serve só para o casal que já tem uma estrutura maior, que tem um patrimônio maior? Porque eu fico pensando, né? Um casal talvez, sei lá, um casal mais simples, né? Eu imagino que eles não vão falar sobre o futebol. E talvez nem entrem num acordo. Porque até hoje eles não entraram num acordo, porque vivem lá brigando. Ou esse seria a solução então, né? Tipo, olha, antes de casar, a gente vai fazer esse contrato e eu posso fazer meu futebolzinho toda quarta-feira. Ou não, a gente não tem que entrar nesse detalhe. Isso vai acontecer só para, né, pessoas que têm um patrimônio maior, que tem talvez até um nível de consciência maior, né? A gente deu o exemplo do Mark Zuckerberg. Então isso acontece para famílias mais estruturadas, com mais patrimônio, ou é para todas as famílias, né? Pra gente... É para todo mundo. Eu, inclusive, acabei de finalizar um contrato de união estável de um casal onde ela é profissional autônoma, liberal, está começando a carreira agora. Ele é um pequeno empresário, não é um empresário de uma empresa muito grande, Sim. Não é dono, tem outros sócios. E eles buscaram um planejamento para o alinhamento dos acordos do casal. Ou seja, eles vão morar no apartamento alugado, eles vão financiar alguma coisa deles, vai ser no nome dos dois, vai ser no nome de um só, o dinheiro dela vai ficar só para ela, vai ser dos dois. Então, a gente não está falando de essencialmente só patrimônio. A gente está falando de vida. A vida é o acordo que o casal deixa muito claro. Por exemplo, o desejo deles é de não ter filhos. E eles colocaram isso no documento. Não ter filhos. Não ter filhos. E eu até aconselho que se coloque isso no documento, porque quando não há esse alinhamento, expectativas são criadas. Sim. E se expectativas são criadas e não há nada escrito no documento, essa expectativa depois volta para uma cobrança, inclusive para uma tentativa de anulação, uma tentativa de buscar algum tipo de condição. Mas tu me enganou, mas Sim. a conversa era uma, foi outra, depois não. A gente deixa muito claro no documento que não há interesse em ter filhos. Foi o que eles fizeram. A gente conceitua traição. O que é traição para cada um? Que nível de detalhe pode ter nesse contrato? Exato. Para mim traição é tal coisa. Eu fiz com eles, nós conceituamos junto o que era traição plausível para ambos, colocamos isso no documento. Ou seja, para mim traição, sei lá, para uma mulher geralmente a traição é quando o parceiro dela, ou até a parceira, abre o relacionamento para outras pessoas. Abre no sentido de
usa como confidente, viola uma intimidade. Ah, tá. Quando geralmente para os homens é a questão pele, sexual, a Aham. questão, né, de contato, de química. Então são visões muito diferentes da traição. Entendi. Homem e mulher, já para começar. A curtida na foto da menina de biquíni é traição? Talvez sim, talvez não. A gente bota tudo isso no documento. Então tudo isso consegue dar um parâmetro para esse casal de entender o que pode e o que não pode. E não é um pode ou não pode legal, é um pode ou não pode dentro da relação. Isso estabelece as condutas dentro do relacionamento. Por exemplo, eu não quero que a minha esposa trabalhe. Ela vai ser responsável pela casa e pelas crianças. Eu vou ser o provedor da família. Mas e se essa mulher no futuro, esse relacionamento não dá certo, ela vai estar desamparada financeiramente, porque ela não está trabalhando? E aí? A gente consegue colocar tudo isso já firmado num contrato para que, caso o pior aconteça, ela não fique desamparada. Entendi. Eu já trabalhei em pactos onde eles tinham uma diferença muito grande financeira. Ele tinha bastante e ela não tinha muita coisa. Mas ele deixou conveniado que, caso houvesse uma separação, ele colocaria um imóvel em nome dos filhos com usufruto vitalício para ela. Ou seja, ela não ia ficar sem teto. Se não desse certo, ela não ia ficar na Rua da Amargura, sem ter onde morar. Então é esse tipo de nível de detalhe que a gente fala. Nossa. Dá para ser bem aprofundado. Teve um caso que ficou mais famoso agora, né? O Brasil ainda é um país forte em novelas, né? E teve um caso de uma releitura de novela que tá acontecendo agora, que é a Vale Tudo. Vale Tudo. É isso? Vale a pena? Vale Tudo. Acho que Vale Tudo. Que é a Famílias Reutemann lá, que é uma novela de 30 anos famosa, né, no Brasil, na época que acho que todo mundo via, né? E aí agora tá tendo uma releitura e bateu o recorde de audiência de novo, então viralizou muita coisa na internet. E teve um caso sobre isso, que a... não vou lembrar o nome das pessoas, mas ela casou com o filho da Odete Reutemann lá, e no contrato tava assim, ó, 2 anos... para ela começar a ter algum direito. Ela não tinha nenhum direito até 2 anos. E aí tinha lá, por exemplo, traição. Só que daí ela traiu em menos de 2 anos. Ou seja, Perde direito. perde todos os direitos. Ela saiu sem nada e ela falava, eu não quero sair pobre, eu não quero sair pobre. Porque é uma condição que pode ser E foi colocada. uma condição colocada no contrato. Ou seja, pode colocar todos esses detalhes, a gente pode colocar. Pode colocar, por exemplo, relação sexual? Tipo, olha, sei Em que lá. sentido? Não, o casamento tem que ter 3 vezes por semana. Pode. Sei lá. Pode. Se os dois concordarem, pode. Então, Eu a gente não pode- vejo problema. Eu não vejo problema. Pode estabelecer. Isso eu nunca fiz. Sim, mas a mas princípio pode- não teria problema nenhum. Qu- Como já teve gente que me procurou para falar sobre relacionamento aberto. Sim. Porque a nossa legislação, ela institui o dever de fidelidade e lealdade. Só que quando esse tipo de falta, né, quando há a fuga desse, enfim, se pula cerca, não há necessariamente uma punição ao dever de fidelidade e lealdade. Mas e se eu quiser fazer um relacionamento mais aberto? Existem maneiras da gente colocar isso no documento também. E estabelece isso no contrato. Uhum. Entendi. Combinado não sai caro. Esse que é o ponto. Todo combinado não sai caro. O problema é quando não é combinado, criam-se Então, expectativas. aí que eu ia te perguntar, qual é o risco, então? Ou quais os riscos mais comuns que os casais assumem quando não estabelecem os combinados, as regras? Bom, o primeiro ponto que a gente sempre vai é para a questão patrimonial. Quando não há uma ciência de informação de como é que funciona o regime, escolhido ou não, porque quando a gente não escolhe um regime, o Estado escolhe pela gente, não há uma ciência de como é que aquele regime vai funcionar na hora da separação. Ou seja, na prática, ninguém sabe o que é de quem na hora de dividir. Então, primeiro ponto, há uma lesão, as pessoas se entendem como uma lesão de patrimônio. Era meu, eu paguei, mas eu tive que dividir com outra pessoa. Falta de informação. Falta de amparo financeiro, principalmente quando alguém abre mão de alguma coisa durante o relacionamento. Eu já atendi vários casos em que o marido dizia, eu nunca proibi ela de trabalhar, mas ela ficava em casa, cuidando das crianças. Não tinha como sair da Não trabalhar. existia isso combinado, concretamente em contrato, mas era um acordo tácito, Sim, era um acordo sim, verbal, sim, era um sim. acordo, aquele acordo debaixo do pano, assim, que as pessoas vão levando, eu não falo nada, ele não fala nada, a gente vai levando. Aí pronto. Quem é que vai sair desamparado nessa história? É quem abriu mão Isso. de alguma coisa, e aí
acaba tendo essa lesão a um futuro. Às vezes a pessoa não consegue mais ser reinserida no mercado de trabalho, ou se é reinserida, não tem a capacidade, a capacitação necessária para voltar a fazer o que fazia antes. Isso tudo é prejuízo. Sim. Prejuízo de patrimônio, prejuízo de tempo, prejuízo de vida. É mais comum a mulher ser prejudicada? É mais comum. Porque geralmente o homem tem o poderio financeiro e econômico nas Aham. mãos. Então tem muita gente que transfere patrimônio antes de pedir o divórcio. Então a mulher já não tem, às vezes, Mas dá pra ciência. evidenciar isso? Tipo, Dá, olha, transferiu dá. faltando poucos Dá. meses. Então quer dizer que a Dá. gente pode entender que Dá. teve má fé? Sim, teve inclusive uma fraude. Uma fraude para que naquela separação aquela mulher ficasse desamparada. Só que isso tudo dá muito mais trabalho. Sim. E as pessoas gastam muito mais contratando um advogado que recupere esse tipo de informação. Por isso que quando a gente fala em planejamento matrimonial e as pessoas pensam isso como um custo, na minha concepção, e para usar uma linguagem bem popular, é uma economia burra. Porque depois que tu traça todo o parâmetro, fica muito mais difícil de fugir disso depois. Sim. Isso vai estar tudo documentado. Eu costumo documentar, inclusive, todo o patrimônio quando a gente faz um planejamento matrimonial. Ou seja, o que cada um tem? Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho empresa. Tudo tá tudo listado ali. Para trazer segurança de que aquilo ali já existia, aquilo ali vai ser dos dois, vai ser de um só, vai ser de cada um. Como é que vai funcionar? A gente já começa trazendo o Sim. histórico para depois falar de futuro. Já que a gente entrou nesse ponto, tu consegues evidenciar para nós algum exemplo de algum caso que tu conseguiu evitar conflitos por causa do contrato? Sim, eu tenho um caso recente também que eu fiz. Eles eram enfim, já tinham relacionamentos anteriores, ambos eram divorciados, ambos tinham filhos do casamento anterior e ambos queriam proteger os filhos com relação ao patrimônio já existente em função daquele novo relacionamento que estava começando. Então, nós usamos ferramentas não só no contrato do planejamento matrimonial, como ferramentas, instrumentos paralelos para proteger esses filhos. No caso do falecimento de um ou de outro, por exemplo, o homem falece, ele tinha 2 filhos. Ela também tem a filha dela. Então, se ele falece, essa atual viúva e os 2 filhos vão estar em pé de igualdade na hora da divisão do patrimônio. Com ferramentas de proteção, os filhos saem ganhando. Os filhos estão protegidos e vão receber a maior parte do patrimônio. Ela vai ser atendida sim, inclusive com outras ferramentas de planejamento sucessório, mas os filhos estão muito mais protegidos dessa maneira, pelo fato de, enfim, né, já terem uma Sim. certa idade, já tinham um patrimônio anterior bem vultoso, digamos assim, e há uma proteção um pouco maior para que essas crianças tenham um futuro mais garantido, né? E não precise dividir no mesmo pé de igualdade com a viúva. Sim. Então a gente consegue separar muito bem as coisas. A gente olhou agora muito sobre um lado, de repente, de evitar brigas e esses problemas, né? Mas eu queria saber se tem um outro viés que a gente pode olhar sobre esse contrato, né? Sobre um viés de amor, um viés mais de cuidado. Tem pessoas que podem trazer essa visão muito mais de cuidar, de amor, de manter tudo em ordem, do que só pensar em briga. Eu tenho um caso de um casal, era um casal mais velho, ele tinha problemas de saúde, ou seja, frequentemente estava tendo que fazer exames, ser internado e tal, tinha filhos maiores, esses filhos maiores não se davam bem com a atual esposa do pai. Ele deu para ela poder de decisão. Na falta dele, por exemplo, na hora de tomar uma decisão médica, determinar alguma coisa em que ele não pudesse responder por ele, não eram os filhos que tinham essa palavra final, era ela. Então, eu vejo como um ato de amor para a companheira que está do lado dele, que é quem está convivendo com ele diariamente, ter a palavra final nas decisões a serem tomadas na esfera médica. E não os filhos, que já têm as suas vidas, né? Já não tem mais aquela proximidade, aquela convivência tão frequente, que estão ali e, em teoria, pela lei, teriam mais direito do que ela. Então, ela, como um ato de amor, ele deixou isso fixado no documento, que as decisões seriam dela. Eu achei isso muito bonito. Muito bom. Tô gostando muito de aprender aqui, né? Ainda mais que eu tô, né? Já vamos conversar sobre isso, né, Edu? Já vamos conversar. Muito bom a gente olhar sobre isso.
eu ainda tô encucado com uma coisa lá do começo, né? Porque, por exemplo, tá? O meu avô faleceu faz uns 10 anos e eu acredito que faz uns... Eles devem ter ficado aí uns 8 anos brigando na justiça, os irmãos. Inventário. Né? No inventário. O meu avô talvez não tinha, né, consciência muito sobre tudo isso e acabou que não se planejou, não se organizou, né? Eu sei que a gente entra agora numa visão mais sucessória, mas eles devem ter ficado uns 8 anos brigando. 2 da família morreram nesse meio do caminho, o que aumenta a briga ainda mais, porque daí entra os filhos, aí são 4 filhos, o que daí era a opinião de um virou opinião de 4. Meu Deus. E aí assim foi, eu sei que, olha, eles perderam tempo, dinheiro e paz. Perderam, porque poderiam ter pensado, né, nesse processo mais amoroso, talvez, de olhar para quem fica, ou como organizar tudo isso. E aí aquela fazenda era um patrimônio grande do meu avô. E aí, faz acho que um ano, saiu a venda de um dos imóveis e falaram, não, agora tá ok, a gente vendeu. E aí cada um dos filhos, né, meu pai, meu tio, cada um deles recebeu 3 milhões. E aí vieram falar comigo, tá, e aí? E a tua parte? Eu falei, meu pai tá vivo. Não existe herança de pessoa viva, Cara, e a galera mete pressão e vieram falar comigo, tá, e já fosse falar com teu pai? Eu falei, sobre o quê? Sobre a herança, mas meu pai tá vivo. Mas é dele. Meu pai tá vivo, né, cara, e é difícil, né, porque... Falar sobre dinheiro é um desafio, né, Georgia? É um dos maiores tabus. Né? Inclusive, é a segunda maior razão de separação. Dinheiro. Só perde pra infidelidade feminina. Porque o homem não perdoa. Volta nisso aí que eu quero... A gente falou sobre isso no podcast anterior. E a gente falou, é o primeiro ou é o segundo lugar, né? A gente meio que se perdeu. Porque a gente falou sobre gestão financeira, né? Com a Lorena no episódio 35 e agora no 36 é bom que a gente voltou nesse assunto. E aí a gente estava em dúvida sobre qual é o ponto dos divórcios, né? Então, reforça isso para nós. Então, qual é o ponto número 1 e o número 2? Eu quero escutar mais o segundo maior motivo de separação entre os casais é dinheiro. Só segundo... perde para infidelidade feminina. Porque até a infidelidade masculina é mais perdoada pelas mulheres. Dificilmente os homens perdoam a infidelidade feminina. Olha só. Segunda maior causa. Mas porque o homem tem um coração mais amargurado? O que acontece? Não, porque a traição pro homem é mais ligada à questão da pele, do sexo. E o homem tem mais dificuldade de passar por cima disso. De perdoar esse tipo de... Para ele é o que mais significa traição. Exato. A mulher já perdoa mais, porque pra mulher não é só sexo. Pra mulher é a questão do envolvimento... amoroso, a intimidade. Então, se foi só sexo, é muito mais fácil para a mulher perdoar. Agora, para o homem, mesmo sendo só sexo, é mais difícil. Então, dinheiro entra em segundo lugar. Olha só, dinheiro em segundo lugar. Mas é isso. Acaba que afeta em tudo. E por isso que a gente precisa olhar para os nossos contratos. Exato. Ô, Georgia, como que a gente coloca na cabeça do brasileiro que ele precisa olhar para isso antes? É desafiador, né? É bastante. Primeiro porque não há a obrigação de advogado presente nessa hora. Existem muitos cartórios que fazem esse tipo de contrato, simplesmente chegando lá, avisando o que quer ser feito, e aí eles redigem e a pessoa faz. O problema é que não há um detalhamento, nem um aprofundamento dessas regras. Por que as pessoas pensam que não é necessário? Primeiro por causa da cultura, né? O brasileiro tem a tendência a buscar o advogado quando a casa já está pegando fogo. Sim. Então, como é que a gente trabalha isso? Eu, como advogada, eu, como hoje expoente, que fala muito do planejamento matrimonial. Eu trago a elevação do nível de consciência para o meu cliente. Ou seja, se hoje ele me contratar para fazer um planejamento matrimonial, para ele vai sair X. Se ele me contratar para fazer o divórcio, vai sair 100X. Vai sair muito mais caro. Então, é mais barato a gente prevenir do que a gente remediar. É muito mais fácil a gente falar de regramento e de condutas dentro do relacionamento quando o casal está num momento de amor.
Está no momento de mais fácil de conversar. visão de futuro, desejos, vontades, aquela ideia de que vamos ficar juntos para sempre, acontece com todo mundo, não acontece com a gente. A gente se baseia nessa ideia de exatamente bater no ponto. Então, vamos fazer com que esse relacionamento de fato dure o máximo possível, dentro desse regramento. Porque hoje, a toalha molhada na cama não vai te incomodar. Daqui a 5 anos vai. E esse tipo de regramento, por mais bobo que seja, uma conduta como essa, toalha molhada na cama, a gente consegue evitar dentro de um contrato bem elaborado e bem amarrado. E quando eu falo bem amarrado, não é no mau sentido. É no sentido de que todo mundo tem que estar de acordo com aquilo que está sendo assinado. E outra, é muito mais fácil a gente fazer valer essas regras de conduta quando há um contrato assinado, quando há uma assinatura. Psicologicamente falando, emocionalmente falando. Uma coisa é eu combinar contigo que a gente vai ter filhos. Outra coisa é eu assinar dizendo que a gente vai ter filhos. É muito fácil eu voltar atrás da minha palavra quando eu só falo e só verbalizo. Quando eu assino um documento, o meu senso de comprometimento é muito maior. Então, a chance de eu voltar atrás naquela palavra é muito menor. Não é que ela não vai existir. Claro. As pessoas mudam, as ideias mudam, as vontades mudam com o tempo. Mas essa mudança a gente também tem como rearranjar num novo contrato, por exemplo. Tô aqui matutando tudo isso porque realmente não é um assunto comum, não é um assunto, né? Não tá aberto. E aí tu falou lá atrás sobre oceano azul, né? Um termo que a gente fala no marketing, oceano vermelho. Se a gente pensar, isso realmente é um oceano azul. Tem uma oportunidade enorme disso acontecer. Uma oportunidade de crescimento de negócio, modelo de negócio na advocacia. Na advocacia. Né? Então tem todo esse tema que é pouco explorado. Exato. E cada vez mais as pessoas estão criando consciência. Para te dar um exemplo, esse final de semana eu encontrei um jovem, não tinha nem 30 anos, e ele me dizendo: Georgia, não entra na minha cabeça que alguém possa casar sem fazer um acordo antes. Ou seja, essa geração que está vindo aí já está entendendo uma necessidade. Sim. Por isso que eu digo que é o oceano azul. Sim. E o oceano azul é aquela coisa, quem chega primeiro e bebe água ali. Claro. Mas a nova geração, eu não sei se tu tens esse dado, talvez esteja casando menos. Mas está fazendo mais dinheiro mais cedo. E aí a ideia inicial é proteger patrimônio. A gente vê hoje esses influencers, youtubers, fazendo os novos muito milionários são milionários mais novos. Exato. Fazendo muito dinheiro na internet e são pessoas que não deixam de se relacionar. Só que não tem, às vezes, uma maturidade suficiente, inclusive para ter conversas. Aí tem um jurídico que aconselha. Vamos, então, estabelecer condutas. O que vale, o que não vale? Isso aqui já é uma família, isso aqui ainda é um namoro? Isso aqui vai virar uma família no começo ou permanecemos no campo do namoro? Né? Hoje, só para a gente encerrar essa questão, as grandes empresas familiares, né, empresas nacionais, sim, a pessoa começa a namorar, no dia seguinte existe uma ligação do jurídico da empresa dizendo: olha só, agora vai ser dessa maneira, a gente vai assinar um contrato, isso é proteção de patrimônio. Então, quando essa galera tá fazendo dinheiro cada vez mais nova e imaturo, é muito fácil da coisa degringolar e tu acabar tendo que dividir coisa que, em teoria, não precisaria. Então, a gente coloca isso como uma questão interessante para esses novos milionários que estão surgindo cada vez mais novos, de estabelecer esses limites em contrato que depois dificilmente podem ser contestados na justiça. Sim. Tem proteção de patrimônio. Não tem exclusão do amor, mas tem proteção de patrimônio. Eu costumo dizer que o planejamento matrimonial, seja um contrato de namoro, de união estável ou de casamento, ele é o primeiro ato de amor. Porque ele diz assim: vamos botar tudo na mesa. Vamos falar de maneira transparente o que é importante para mim e o que é importante para ti. E aí a gente parte dessa transparência e dessa sinceridade para construir o nosso relacionamento. Então as pessoas pensam: mas tá pensando em separar, tá sendo interesseira. Não. Tá sendo verdadeiro. É isso que eu busco. Tu encontra, as tuas vontades se encontram com as minhas. O teu futuro, a tua ideia de futuro se encontra com o meu. Porque tem casal, Edu, que separa depois na aposentadoria, depois da vida produtiva. Por quê? Desalinhados. Eu conheço um casal, não foi comigo que eles fizeram, mas eu soube do caso. Depois, filhos crescidos, bom patrimônio, gente que estava super bem de vida, ambos aposentados. Ele queria sentar a bunda no sofá e descansar. Ela queria conhecer o mundo. Separaram. Para ela poder conhecer o mundo, ela queria a companhia dele, ele não queria ir, separaram.
Olha, e é parecido com a história que eu acabei de falar do meu pai aqui, do patrimônio. Meu pai, ele é dentista, aposentado. A mulher dele eles são divorciados, meus pais, né? Então, a mulher dele é muito ativa. Meu pai gosta de andar de bike, aposentado ali, coisa e tal. Já tinha, né, as coisas dele, mas aí entrou mais uma grana. E ele falou, então vou aproveitar para viajar. E não é muito a vibe dela. E acaba que dá as brigas. Eu chego lá, eu vejo que, não, coisa e tal. Dá um descompasso, dá mesmo. Acontece. Mas por quê? Alinhamentos diferentes. Ela quer uma coisa, ele quer outra. Isso. Se eles conseguem resolver isso entre eles, beleza, Claro, o relacionamento continua. Agora, tem gente que aquilo ali vira uma barreira que não pode ser ultrapassada. A gente olhou muito na ótica agora, pensando do advogado com o casal. Mas agora, eu queria até reforçar o assunto sobre as oportunidades da advocacia. Porque até então a gente falando aqui com a doutora Geórgia, advogada de todos esses casais, futuros casais. Tá, agora surgiu uma dúvida nova, que eu entrar no novo assunto, mas pensei, um casal que já tá num regime, ele pode mudar? Pode. Ele Só pode que hoje voltar a mudança... atrás, tomou essa consciência, opa, peraí. Pode. A gente consegue mudar o regime, só que essa mudança lá acontece judicialmente. Hoje a gente ainda não tem espaço para essa resolução de mudança de regime extrajudicial, mas podem ser feitos novos contratos, sim. A gente tem até os contratos que são contratos paraconjugais, que são os contratos entre o casal depois do casamento. Tem os contratos pré-divórcio. O casal quer se separar, mas quer estabelecer regras para essa separação acontecer. Contratos pré-divórcio. Então quer dizer que, de novo, a gente tem um oceano azul pela frente. A gente estava falando sobre a visão da doutora Geórgia para com seus casais. Isso. Clientes. Com seus clientes. Mas então também existe uma outra oportunidade. A gente está falando sobre a doutora Geórgia agora, quem sabe, para outros advogados. Isso. Porque existe uma oportunidade de carreira para que outros advogados aprendam esse processo. Tu também ensina isso para outros advogados? Eu ensino. Inclusive, eu criei um método de atendimento dentro do planejamento matrimonial. Porque as pessoas acham que o planejamento matrimonial é uma consulta de divórcio, uma consulta de um processo normal de família. Não é. Tem todo um passo a passo onde eu trago os atendimentos individualizados, o questionário de perguntas, porque não é simplesmente olhar e dizer, olha, regime de bem é assim, é assado, qual vocês querem. Existe todo um espelhamento com base em patrimônio já adquirido do casal. Então, a gente trabalha em cima da realidade do casal e do que o casal espera para o futuro. Todo um questionário de perguntas, desde questões financeiras, de perfil, questão de sonho, de vontade, inclusive de momentos críticos do casal. E se alguém perde o emprego, o que vai acontecer com aquele casal? Vai ter uma reserva financeira? Não vai ter? Vai tirar os filhos da escola particular para botar na escola pública? O que vai fazer? Quais são os planos de contenção caso o pior aconteça? Ou caso o melhor aconteça, receber um dinheiro, não estava esperando. E aí? Faz o que com esse dinheiro? Quem decide sobre isso? Então, tudo isso dentro do meu método de atendimento ao casal que busca o planejamento matrimonial. E hoje, o que a gente mais encontra é advogado reclamando da morosidade e da frustração do judiciário. Por que a gente vai continuar apagando incêndio quando a gente consegue prevenir? Só que cabe a nós, como classe dos advogados, bater em cima dessa tecla para mudar essa cultura e trazer para o cliente a ideia de que ele vai estar economizando quando ele busca um planejamento como esse, ao invés de contratar lá na frente um inventário complicado, um divórcio complicado, uma separação de briga, onde aí a gente está envolvendo crianças, patrimônio, aí entra a guarda, pensão, convivência, guarda, aí é muito mais dolorido. E para o advogado, quais são os primeiros passos práticos para ele começar a atuar no consultivo de planejamento matrimonial? Posicionamento. Começa com posicionamento. Ele tem que falar desse tipo de atuação, deixar muito claro que ele atua nesse tipo de atuação, que ele trabalha nessa área. Isso começa a elevar o nível de consciência do cliente. Começa a trazer casos concretos. Eu gosto muito de trabalhar com casos concretos. Casos de histórias de clientes que eu já atendi, ou de histórias que chegaram até mim, mostrando o antes e o depois. Como é que a gente trabalha um cliente para prevenir ao invés de remediar? Então, posicionamento é o primeiro passo.
E segundo, ter um método de atendimento. Porque o cliente se sente seguro quando sim. existe um passo a passo. Claro. Ele sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe quantas reuniões vão ter. Ele sabe quanto ele vai pagar. Ele sabe quais são os serviços que fazem parte daquele contrato de planejamento matrimonial. Mas para um advogado se tornar bom nisso, ou ele está muitos anos fazendo isso, ou ele precisa de um outro advogado para ensinar. Tu já Exato. ensinou outros advogados nesse processo? Sim, eu tenho uma mentoria que ensina esse passo a passo. Ensina o atendimento ao cliente de planejamento matrimonial. A gente fala de posicionamento, que é uma porta de entrada, digamos assim, e depois uma mentoria de passo a passo, onde eu explico como funciona o meu método que eu criei e que eu aplico até hoje, que funciona, para ele replicar no escritório dele. Que tipo de transformação a gente espera que aconteça nesse advogado na carreira dele, com esse teu ensinamento? A ideia é que ele ganhe muito mais dinheiro sem depender do judiciário. Porque aí a gente está falando de mais dinheiro em menos tempo. Eu consigo fazer um planejamento matrimonial hoje em 3 meses. Em 3 meses o cliente chega, é atendido, a gente resolve, assina o documento. Aí pensa, o que às vezes o advogado levaria 3, 4, 5 anos para receber um valor integral de honorários, quando a gente fala em honorários de cliente e honorários de sucumbência de processo, ele recebe com valor em 3 meses. Muito bom. É mais contando com volume do que necessariamente com valores. Só que aí tudo vai depender do patrimônio também. Eu já lidei com casais que não tinham patrimônio nenhum, que tinham um carro e um apartamento financiado, e eu lidei com casais que tinham alguns milhões na conta. Então, contigo ele pode aprender a se posicionar e aprender a atuar Exato. nessa área. Fazendo isso, ele pode fazer com que a advocacia dele escale, tenha mais resultado, tenha mais clientes e receba de forma antecipada, vamos dizer assim. E alcance um outro patamar, inclusive dentro do Oceano Azul que a gente fala. Quando não tem ninguém falando sobre isso, as poucas vozes que falam se destacam. É isso que acontece comigo. Eu sou uma das poucas advogadas que tem toda a minha atuação baseada no planejamento matrimonial. E eu já virei referência. Eu sou chamada para dar palestra a respeito de planejamento matrimonial. Porque não são muitas as advogadas que falam sobre isso. E aí, com a minha experiência, com o meu tempo de escritório, o meu tempo de atuação, com a criação do meu método, isso me traz autoridade na área. E é por isso que eu sou chamada. Então, vão abrindo portas e surgindo oportunidades de clientes, de projeção em aulas, palestras, enfim, tudo que traz esse tipo de atuação e que projeta o meu nome. Muito bom. Isso tem sido maravilhoso para mim. Eu não tenho do que me queixar. E que apesar de jovem, né, já tem uma baita experiência na área, né? Tanto executando isso quanto ensinando outros advogados, né? Mas é bem comum a gente ver que os advogados erram, né, se posicionando. É muito, porque a escola do advogado não é uma escola de posicionamento, não é uma escola de posicionamento digital, não é uma escola que ensinou esse advogado a entrar no marketing jurídico, a vender e, na verdade, foi colocado muita crença nele. Não pode. Claro que existe um código de ética e disciplina da OAB, mas podem muito mais coisas do que não podem. Exato. Mas na cabeça dele parece que ficou uma crença de que não pode, né? Então quais são os erros que tu vê que ele comete, né? O advogado hoje, primeiro ponto, ele se resume à questão técnica. O cliente não quer saber o que diz o artigo 282 do Código de Processo Civil. O cliente quer saber como é que tu resolve o problema dele. Então, quando eu trago que o problema do meu cliente é a falta de alinhamento para um planejamento matrimonial, para um relacionamento duradouro, eu trago a dor que ele tem. Eu quero que meu relacionamento dure para sempre. Eu quero que meu relacionamento seja o mais longo possível. Então, por isso, eles me buscam, para ter esse alinhamento. Então, eu não estou falando do que o código permite ou não permite. Eu falo o que o meu cliente quer ouvir. Primeiro ponto. Segundo ponto, somos todos vendedores. Não existe a ideia de... Claro, questões éticas devem ser respeitadas. Claro. A OAB tem os limites da divulgação de conteúdo, do formato, enfim. Mas somos todos vendedores. Se a gente não vende o nosso serviço, a gente não é contratado. Mesmo que seja através de conteúdo informativo. Eu não posso dizer, dia do cliente, consulta com 50% de desconto. Não posso. Mas eu posso mostrar para o meu cliente a necessidade dele vir para uma consulta comigo para ter uma orientação muito mais concreta sobre o assunto que hoje é uma dor para ele. Então, tudo isso a gente vai trazendo em formato de conteúdo informativo, com posicionamento, com comunicação, com a imagem que a maioria dos clientes tem de advogado, porque ninguém vai querer buscar um advogado que está todo dia na praia, por exemplo. Não passa a imagem de competência que o cliente busca.
Dependendo do tipo de cliente também, óbvio. Claro, né? tem posicionamento para cada nicho. Exato. Mas, geralmente, o que os advogados buscam, que é aquele tipo de cliente A e B, tem um perfil a ser atendido. Tem um capital visual a ser respeitado. Tem um posicionamento e uma postura a ser apresentada. Sim. Tudo isso faz parte de um advogado que, independente da área, mas principalmente em planejamento matrimonial, em que a nossa contratação não é obrigatória, quanto mais a gente bater em cima dessa tecla, mais importante o cliente enxerga essa contratação. Ou seja, tá aí o teu posicionamento, né? Que vai na foto, na fala, na postura, na roupa, na comunicação. nas rotinas, na comunicação como um todo, bem isso. Ontem eu recebi uma ligação e eu falei, né? Ligação do WhatsApp de um número que não tava na minha lista. Eu falei, deixa eu entender o que é isso aqui. Liguei, eu atendi, não lembro onde é que eu tava, mas falei, cara, deixa eu atender o que tá acontecendo. E era um entregador. O entregador tinha uma encomenda no meu nome. E ele falou assim, olha, tô aqui no teu endereço, mas eu tô achando que tá errado. Porque... eu tô achando que tá errado, porque o endereço que bateu pra mim aqui tá aparecendo aqui Brejaru. Que é um lugar bem humilde, né? Lá na Palhoça, coisa e tal. E ele falou, pela tua foto, eu acho que tu não mora. Não é. Eu falei, eu moro na Pedra Branca. E aí ele falou, claro, agora sim. Então tá certo. Então essa rua aqui é da Pedra Branca. E aí foi lá e entregou. Mas tudo é posicionamento. Exato. E ele brincou comigo e falou, cara, pela tua foto, tu não é o cara do Brejaru, tu é o cara da Pedra Branca. Exato. E tudo comunica. Então tu precisa entender o que tu fala, como tu fala, a tua imagem, tua postura e o cliente que tu vai atrair. Exato. Então teu cliente vai entender se é um público A, se é um público B ou se é um público que tem um outro posicionamento. E outra coisa que eu queria reforçar é que eu vejo muito comum o advogado cair no que tu falou ali, no juridiquês, né? Demais. É muito comum o advogado falar para impressionar outro advogado. Não, meu camarada, teu cliente normalmente não será, né, um outro advogado. Né? Será uma outra pessoa que precisa entender qual é a transformação que tu gera. E eu já tive nesse lugar, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu queria mostrar a minha autoridade através da maneira com que eu me comunicava. E eu me comunicava da maneira mais difícil possível, que é a linguagem que a gente aprende na faculdade. Né? Isso é normal. Inclusive, os advogados têm uma dificuldade muito grande de tirar o juridiquês. Mas a gente vinha com uma linguagem. Até eu perceber que aquilo ali não conectava em nada com a minha audiência, em nada com o meu público, eu penei bastante. Hoje, eu bato o olho num texto e eu entendo como é que eu consigo reformular aquilo ali, tirando todo o juridiquês e alcançando a dor do meu cliente. Mas é muito difícil pra gente tirar expressões que são comuns dentro do nosso meio. Né? O de cujos, né? Que é o falecido no inventário. Enfim, o cônjuge sobrevivente, que é o viúvo ou a viúva do inventário. Então, é muito difícil para o advogado tirar isso. Mas, se a gente quer alcançar aquele público que quer entender o que a gente faz, não tem como a gente manter esse tipo de linguagem. Sim. Então, já que a gente entrou nesse nível, eu queria que tu deixasse um recado aqui pro advogado que deseja aprender, né? Como que ele faz para ser mais reconhecido, para ser mais valorizado, né? Qual é a mensagem que tens para esse advogado? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em posicionamento e entendimento de audiência e de público. A gente tem que entender para quem a gente fala. Quando a gente entende para quem a gente fala, fica muito mais fácil essa comunicação. Fica muito mais fácil essa ideia de profissional que esse público em específico busca. Trazer na comunicação tudo aquilo que conecta com a dor do cliente. O cliente tem uma dor que às vezes ele não sabe que está lá. Mas quando a gente cutuca de uma maneira que ele entenda, ele começa a criar consciência. Então, tirar o juridiquês, tirar essa fala rebuscada e difícil que a gente lê um parágrafo e tem que reler novamente porque não entendeu o que está escrito. E se ater à informação objetiva e direta. E storytelling. Não dá para negar o storytelling. Não dá para negar as narrativas. O contar histórias hoje é o que conecta com a nossa audiência. É o que faz com que a nossa audiência esteja dentro da história que a gente está contando e se identifique com a situação que a gente está trazendo. Essa é a maneira mais fácil de se conectar, trazer a necessidade da contratação para um público que está buscando, às vezes, uma solução para um problema.
Muito bom. Na faculdade, você advogado não aprendeu muito sobre marketing, não aprendeu sobre vendas, não aprendeu sobre posicionamento, não aprendeu sobre brand, sobre storytelling, sobre copywriter. Já que você não aprendeu tudo isso lá, se você é advogado e está assistindo a gente aqui, eu sugiro que você acompanhe mais a doutora Geórgia, porque ela precisou e decidiu aprender isso, aplicou na carreira dela e hoje está disposta a ensinar outros advogados a chegarem lá mais rápido, com alguém que já passou por esse caminho. Para isso, você precisa seguir @G, a letra G, Varken, né, com W e K, tá bom? Então o Mac vai colocar aqui para nós o arroba dela também. E a gente já tá na reta final, né? Na verdade, a gente já estourou um pouquinho do nosso cronograma, mas é que a conversa foi tão boa e eu queria fazer mais um monte de perguntas. E fluiu, e eu falei, meu Deus, já quero fazer mais umas coisas. Mas se eu perguntar mais algumas, ela vai entender que pra mim vai me pedir o Pix aqui no final. Mas a gente pode marcar uma segunda etapa, pode marcar uma segunda rodada. Pronto, não tem problema. Meu Deus, legal. Eu espero que você que tá aqui com a gente no YouTube e no Spotify tenha gostado desse conteúdo e para aprofundar mais. Tanto se você está pensando no seu contrato, né, com seu cônjuge para entender esse próximo passo, tanto quanto um advogado que deseja aprender a se posicionar mais e entrar nesse mercado que tem uma oportunidade imensa, né, oportunidade de crescimento. Então quero agradecer, vou devolver a palavra para a Geórgia, para mais uma vez ela dar o seu recado final aqui, mas eu já quero agradecer também você que assistiu a gente, não sei quantos minutos mais ou menos, esse episódio 55, a nossa meta era uns 40, a gente veio para 55 e tá tudo bem, né, que bom, porque cabia espaço para bastante, né, para bem mais. Então agradecer você que tá aqui com a gente no podcast Propósito, episódio número 36 com a doutora Geórgia Varken. Foi uma honra tê-la, né? Obrigado por estar aqui e deixa o recado final que você quiser deixar. Obrigada, Edu. Agradeço mais uma vez o convite. É um prazer para mim estar falando sobre esse assunto. Eu amo falar de planejamento matrimonial, eu amo falar de posicionamento. E eu te convido a acompanhar o meu trabalho, conhecer um pouquinho mais a respeito de planejamento matrimonial e posicionamento e colher os frutos que hoje eu colho em função do meu trabalho. Eu acabei de voltar de uma viagem para a Europa, sozinha, de executiva, com tudo pago. Aí. Você também merece isso, você tem permissão para isso, mas para isso você precisa aprender com quem já fez, né? Que é a doutora Geórgia. Vamos colocar o arroba da doutora, o arroba meu Eduardo Arruda para você acompanhar mais também. O arroba MCast, que é o estúdio do Mac que a gente grava aqui hoje também com cobertura da Lynx, arroba Lynx, obrigado pela cobertura. Esse foi o nosso episódio número 36 do podcast Propósito 1. Valeu!